Começando agora com as fases da meiose. A meiose, como você viu anteriormente no vídeo, quer dizer, você viu no vídeo anterior, ela é dividida em duas etapas, meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 é uma divisão reducional, reduz-se o número de cromossomos, e a meiose 2 é uma divisão equacional, o número de cromossomos se mantém, você tem uma redução só do número de cromátides em cada cromossomo, beleza? O objetivo da meiose é formar células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe, no nosso corpo, usado para formação de gametas. Então eu vou dividir a meiose em duas etapas. E a primeira etapa da meiose é a chamada prófase. Na verdade, a meiose eu vou dividir em duas etapas, e a primeira eu vou chamar de meiose 1 e a segunda meiose 2. No caso da meiose 1, 4 subfases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. São 4 subetapas. Então eu vou chamar de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, as 4 subetapas da meiose 1, tudo bem? Aqui desenhando uma célula já em prófase 1. Como é que você, olhando para essa célula, sabe que está em prófase 1, Angel? Deixa eu explicar. Primeira coisa, características gerais da prófase. A carioteca está desaparecendo, o buraco está cada vez maior na carioteca, ela está sendo desformada. O nucleolo verdadeiro também está desaparecendo. Os centríolos do centrossomo estão migrando para o polo da célula. Centrossomo eu te lembro que é a junção de centríolos mais fusos mitóticos formados por proteínas do citoesqueleto. A principal proteína é a tubulina, que organiza-se em microtúbulos, e esses microtúbulos formam não só os centríolos, como os fusos mitóticos também, que auxiliam na divisão. Então, no caso da prófase, os centríolos começam a migrar para os polos da célula, afastando o máximo possível um do outro e alongando os fusos mitóticos para a célula inteira. Dentro do núcleo, a carioteca começa a desaparecer, o nucleolo verdadeiro começa a desaparecer, e aí vem a principal característica da prófase 1. Qual é a principal característica da prófase 1? O pareamento dos cromossomos homólogos. Os cromossomos que são do mesmo tipo acabam formando pares quando começa a prófase 1. Te relembro que na célula humana existem 46 cromossomos, mas que na verdade são 23 pares. Então tem quantos cromossomos de número 10? 2. Um que veio do seu pai para você e outro veio da sua mãe. Quando for começar a prófase 1 da meiose, o cromossomo 10 do teu pai e o cromossomo 10 da sua mãe vão se ligar, vão se parear. E esse pareamento vai auxiliar e muito o processo da meiose. Então, quais são as etapas, o que eu consigo ver caracterizado na prófase 1 da nossa linda meiose? Primeiro, então, olha só, não esquece nunca, tá? Nela começa o processo de espiralização. Deixa eu apagar aqui que eu botei espiralização dos cromossomos. A fase que antecede a prófase 1 da meiose é a fase G2 da entéfase. Na fase G2, estamos reparando danos causados pelo processo de duplicação da fase S. Então lá o cromossomo ainda estava esticado, ainda era uma cromatina desespiralizada em sua maioria. Então na prófase 1, temos que espiralizar os cromossomos. Logo depois que eles estão espiralizados, eles começam a se parear. Então vai acontecer o pareamento dos cromossomos homólogos. Bem característico. Olha, eu tenho um par de cromossomos grandes, um par de cromossomos pequenos na minha célula. Nesse caso, os grandes pareiam entre si, os pequenos também. Então, pareamento dos cromossomos homólogos. Outra coisa importantíssima que acontece: desaparecimento de carioteca e do nucleolo. Então, vamos lá. Desaparecimento da carioteca, a membrana nuclear e do nucleolo. Para você entender, eles não desaparecem, eles se desorganizam. E aí as moléculas ficam soltas, dando espaço para a divisão acontecer, usando toda a área da célula.
Como os cromossomos são nucleares, sem a carioteca, eles podem ir para o citoplasma e participar de uma divisão com mais facilidade, sem ter nenhuma barreira, como o caso da carioteca em si. E o que é muito importante também é que os centríolos migram para os polos da célula. Os centríolos dos centrosomos, os nossos T's em roxo aqui, ó, migram para os polos das células. Beleza, galera? Então isso acontece de muito importante durante a prófase 1. Mas tem um detalhe. Que detalhe importante ocorre na prófase 1 que diferencia ela de qualquer etapa de qualquer divisão? Simples. Quando você olha os pares de cromossomos, eu não sei se você conseguiu notar, mas entre os pares formados pelos cromossomos verde e marrom, nada de estranho. Mas entre o verde e o azul, as cromátides deles estão cruzadas. Está ocorrendo, além do pareamento, um cruzamento entre as cromátides desses cromossomos homólogos aqui. Ó. É o processo que você vai ver aqui em cima. Deixa eu puxar aqui para cima uma seta para você observar que inicialmente vai ocorrer um pareamento dos cromossomos homólogos. O cromossomo vermelho e o azul vão se parear, ficar próximozinhos entre si. E depois disso pode ocorrer um cruzamento dos braços cromossômicos. Os braços cromossômicos podem se cruzar. Um pedaço do braço vermelho invadir o braço azul, um pedaço do braço azul invadir o braço vermelho. É uma troca entre partes dos cromossomos homólogos. Troca também é conhecida como permuta. Então aqui vai ocorrer uma permutação gênica. Ou seja, um pedaço do cromossomo azul e um pedaço do cromossomo vermelho serão trocados. E ao final, o que você vai ter? O cromossomo vermelho com um pedacinho do cromossomo azul, um cromossomo azul com um pedacinho do cromossomo vermelho. A permutação gênica é um processo que ganha um nome em inglês muito marcante, bastante conhecido quando a gente fala desse processo em biologia. Esse nome em inglês é crossing over. O crossing over, então, é o cruzamento dos braços cromossômicos, promovendo troca de parte do material genético. Um pedacinho do cromossomo vermelho vai para o azul e do azul vai para o vermelho. Qual é a grande vantagem? Qual é a grande característica nova nesse processo? Isso aumenta a variabilidade genética. Então, um dos grandes processos que a gente deve se ligar por causa do crossing over é o aumento da variabilidade genética. Como assim? Gente, se não houvesse crossing over, a divisão celular formaria para a gente gametas contendo apenas 2 tipos de cromossomos. Olha, esse cromossomo duplicado iria sofrer divisão e formar apenas cromossomos com cromátides vermelhas. Esse duplicado sofreria divisão e formaria apenas cromossomos com cromátides azuis. Assim, ó. 2 vermelhos e 2 azuis. Ou seja, quantos tipos de cromossomos diferentes são formados a partir desses dois? Só 2 tipos, ó. O vermelho e o azul. Agora, se esse aqui sofrer divisão total, for até o final da divisão, o cromossomo vermelho vai formar um todo vermelho e um vermelho com um pedaço azul. O cromossomo azul vai formar um azul com um pedaço vermelho e outro todo azul. Vamos igualar os tamanhos aqui, usando o dedão. Quantos cromossomos diferentes vão ser formados aqui agora? Vou formar o vermelho com um pedacinho azul, o azul com um pedacinho vermelho e o todo azul. Ou seja, aqui eram só 2. Graças ao crossing over, ao cruzamento, agora eu tenho 4 tipos de cromossomos diferentes. Eu criei mais cromossomos diferentes, mais gametas diferentes, aumentei a variabilidade genética graças ao crossing over. Mas já o crossing over é obrigatório? Não, não é.
Você está vendo o que está acontecendo entre os cromossomos homólogos vermelho e azul? Mas não ocorre entre o verde e marrom. Por que não, Rangel? Aqui foi minha escolha, eu que desenhei, né? Mas poderia acontecer com os dois? Poderia. Poderia não acontecer com nenhum deles? Também poderia. O cruzamento ele é aleatório, o crossing over não tem como se controlar esse processo. Tudo bem? A prófase 1, por conta desse processo aí, ela também tem subfases. Esse processo é tão importante, o crossing over, a permutação gênica, crossing permuta, que a prófase 1 acaba sendo também subdividida em etapas. São 5 etapas que você tem na prófase 1. Ela está apagando esse setão aqui para as 5 etapas caberem no meu esquema. Que fases são essas? O leptóteno. No leptóteno começa a espiralização dos cromossomos. O zigóteno. No zigóteno, os cromossomos homólogos se pareiam. Ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos, forma chamada de tétrade. O paquíteno, talvez a etapa mais importante se você vai fazer um concurso, uma prova externa do seu estudo aí da sua escola. Por quê? Porque o paquíteno é a fase onde o crossing over ocorre. Se perguntarem para você, em qual fase ocorre o crossing over? Na prófase 1 na meiose. Qual subfase? No paquíteno. É nele que os braços cromossômicos se cruzam, para começar a fazer a troca dos pedaços dele com a permutação gênica. Depois do paquíteno vem o diplóteno. No diplóteno, você consegue visualizar o crossing over. O xizinho da troca entre braços cromossômicos, esse x pequenininho aqui, fica bem visível numa estrutura chamada de quiasma. Então você percebe e nota o quiasma. E a última fase é a diacinese. Na diacinese, vai ocorrer realmente a separação do crossing over. Os cromossomos homólogos continuam pareados para continuar a divisão celular. Então a separação da diacinese é do finalzinho do quiasma, separando os cromossomos que continuarão fazendo o processo de divisão celular mais à frente. Começamos com o leptóteno, a espiralização do cromossomo, o pareamento dos cromossomos homólogos do zigóteno, a formação do crossing over no paquíteno, a visualização do crossing over no diplóteno e a separação e fim do crossing over na diacinese. As 5 etapas, então, vou ter uma seta mais fininha para representar, da prófase 1, tão importante para a gente quando estudamos divisão celular. Deixa eu sair da frente para você tirar aquele print bacana e fechar esse quadro, botar bonito no seu caderno. Valeu, galera. Vamos seguir na divisão.